Oh, Deus eterno, começando mais um ao vivo hoje, um assunto triste, um assunto real, tá? É um problema sério que está em praticamente todas as igrejas e muita gente ignora. E alguém tem que falar, né? Sobra para quem falar? Pro Dani. Dani fala as verdades na cara, tô nem aí. E eu quero falar com você hoje sobre um assunto muito sério. Pastores que se suicidam. Homens que, teoricamente, são a voz de Deus neste mundo e essas pessoas se matam. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Essa semana, 2 pastores se mataram, que a gente ficou sabendo, né? 2 pastores assembleanos e, de acordo com as notícias, eles se enforcaram. Cara, para uma pessoa chegar a se enforcar, ainda mais uma pessoa que, vamos considerar que o pastor conheça a palavra de Deus, ele chegou no fundo do poço. Não foi alguma tristezinha, não. Foi alguma coisa grave. Ninguém se mata por causa de uma tristeza. Não é uma coisa assim, pontual que vai fazer eu me matar. Não. Tem coisas graves acontecendo. E, em parte, é responsabilidade nossa como ovelha. Ainda que eu seja pastor, eu também sou pastoreado. Então, eu, mesmo sendo pastor, eu também sou ovelha, ao mesmo tempo. E tem coisa que é responsabilidade minha e tem coisa que também é responsabilidade sua. Estudos americanos, eles mostram, lá foram feitos estudos lá, mas aqui não vai ser muito diferente, que 70%, gente, 70% dos pastores americanos sofrem com algum distúrbio depressivo. Gente, eu tô falando que a cada 10 pastores que vocês conhecem, 7 sofrem de tristezas profundas. O que está acontecendo? Você quer um dado pior? Ele diz que 90% dos pastores não têm amigos. Gente, amigo, a vida ela é colorida com amigos. Amigos são fundamentais. Jesus, ele tinha amigos de tão especial que isso é para o ser humano, e 90% dos pastores não têm amigo. Eu estou falando de que cada 10 pastores que você conhece, tenta pensar em 10, provavelmente 9 pastores não têm amigos. O que está acontecendo? Onde está o erro disso tudo? Um dos grandes erros, cara, era a gente olhar para um pastor de um jeito errado. A igreja moderna, ela atrapalhou tudo. Tá tudo atrapalhado, gente. Presta atenção no que eu tô te falando. O pastor não é o super-homem. Nós somos seres humanos de carne e osso. A gente se cansa, a gente tem raiva, a gente tem dor de barriga, a gente tem vontade de fazer cocô também. A gente também tem fome e vontade de comer coisa gostosa. A gente também, às vezes, tá brigado com a nossa esposa. A gente também briga no trânsito. Você sabia disso? Você sabia? Eu sou pastor e eu já passei raiva no trânsito. Você consegue imaginar um negócio desse? Olha que heresia, gente. Eu, como pastor, tenho problema com briga no trânsito. E olha como eu sou um pecador. Não é verdade? Você deve olhar para mim e achar... Vou trazer eu como exemplo. Daniel Saad, o pastor da internet. Você deve olhar para mim como se a minha vida fosse perfeita, né? Você deve olhar para mim como se eu acordasse soltando pum de algodão doce. Nossa, meu bafo é de Listerine quando eu acordo. Gente, eu sou ser humano como você. O seu pastor é um ser humano como você. Nós temos que ser maridos, nós temos que ser pai, a gente tem que ser bom filho. Ontem, para você ter uma ideia, quarta-feira, minha esposa amada, Elinéia, tinha pregação. E eu fazia questão de levar ela para pregar, porque eu queria sentar e ouvir. Eu estava querendo receber de Deus. Eu quero receber também, eu também preciso ser cheio da palavra, eu também preciso ser enchido. Sentei ontem, quando a Eli estava pronta para sair, linda, perfumada, cheirosa. Aí minha mãe me liga chorando, com dor de dente. Eu precisava levar ela no dentista, meu pai não estava podendo levar na hora. Aí você fica naquela, meu Deus, eu preciso levar minha esposa para ir para a igreja porque eu quero sentar para ouvir, mas ao mesmo tempo eu também preciso levar minha mãe porque ela está com dor de dente. Aí nisso que a Eli estava se arrumando, eu ligando para achar dentista, porque já era 8 horas da noite, e fica aquela... Só que isso, gente, é um dia, eu estou falando de um momento, isso aconteceu ontem. Acontece comigo, acontece com todos os pastores, nós somos seres humanos. Eu quero que você tire da sua cabeça, de uma vez por todas, uma ideia maldita que foi imposta pela igreja moderna, de que o pastor é um ser superior.
Da onde que você tirou que o pastor é um ser superior? Da onde você tirou que eu, por estar num púlpito pregando, sou mais importante que você? Da onde que você tirou que Deus me ama mais do que você? Ou da onde que você tirou que eu tenho responsabilidades maiores do que você? Da onde você tirou isso? Ah, Dani, a Bíblia diz em Lucas 12:48, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Amado, aquele muito é dado, muito é cobrado por Deus. É cobrado por Deus. Eu não vou ser cobrado por você. Você não vai ser cobrado por mim. Nós seremos cobrados por Deus. Então a sua responsabilidade de ser perfeito é tão grande quanto a minha por ser pastor. Você, por ser ovelha, não tem uma responsabilidade menor. Então a cobrança não pode ser maior em quem prega. A cobrança é a mesma para todo mundo que crê, porque a gente é família. Tira da sua cabeça que pastor é um título. Não é um título. Não é um grau superior. Tá? Não é uma medalha de honra ao mérito. Eu tenho a medalha de pastor no meu peito. É errado. Ninguém tem medalha de pastor. Eu não tenho cargo superior ao seu. Eu não tenho uma posição social e espiritual elevada. A minha oração não é mais forte que a sua. A minha intimidade com Deus não é maior que a sua. O meu conhecimento bíblico pode não ser maior que o seu. Pastor é uma função. Uma função dada por Deus. Do mesmo jeito que alguém tem função de arrumar as cadeiras, alguém tem a função de pregar, alguém tem a função de cuidar das ovelhas. São funções dentro da igreja. Função não torna ninguém melhor do que ninguém ou mais importante do que ninguém. Você acha que o pastor é o mais importante? E se ninguém for lá e limpar o banheiro e não tiver papel higiênico? Como que alguém vai ouvir a palavra querendo fazer xixi? Como que alguém vai precisar ir no banheiro e não tem água? Eu tô com sede, eu não tô conseguindo prestar atenção no culto porque eu tô com sede. Se ninguém for lá e colocar água, eu vou tomar água da onde? Então a função de quem dá a comida espiritual é a mesma de quem vai lá e troca o galão de água da igreja. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Agora o problema é que a gente coloca como se o pastor ele fosse o Superman. Ele é o professor Charles Xavier do X-Men. Ele tem o poder, a oração dele é mais forte. Ora por mim. Você já orou? Você já ajoelhou e orou? Você já buscou a Deus? Ou você coloca no pastor, você transfere para o pastor a vida cristã que você deveria estar vivendo? Pastor, é você que tem que pregar na rua. Pastor, é você que tem que ligar para o irmão que não veio na igreja. Pastor, é você que tem que ir na casa do irmão que está doente. Pastor, é você. Está errado. Está errado. É você também. Você também tem que ganhar almas. Você também tem que cuidar do seu irmão. Você também tem que visitar doente. Você também tem que orar pelos outros. Agora vem essa cobrança. E cobra, e cobra, e cobra. A sociedade cobra. O povo cobra. Eu fui no banco um tempo atrás, abri uma conta internacional. E a mulher virou e falou assim, seu nome? Eu falei, Daniel Saad. Ela falou, sua função. Eu falei, pastor. A hora que eu falei pastor, ela fechou a cara. Ela fez uma cara de nojo. E aquilo me ofende. Por que aquilo me ofende? Porque eu sirvo a Deus de todo o meu coração. Eu busco servir a Deus com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Eu busco ser a pessoa mais íntegra que eu posso ser nessa terra. Mas existem pessoas que são vagabundas, existem pastores safados, e por causa de alguns safados, por causa de alguns falsos mestres que se não se converterem vão sentar no colo do diabo, por causa de uns, todos são taxados. Por causa da nossa política nojenta, mas com certeza deve ter gente séria ali dentro. E essa gente séria é taxada como vagabunda por causa dos outros. Então a gente tem gravado em nós uma cobrança com o pastor. E tem gente que não suporta, tem gente que não aguenta. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu e Eli, nós tiramos todos os nossos sonhos profissionais de ter uma carreira, de ser bem sucedido, de fazer aquilo que a gente gosta. Não que eu não goste de pregar, eu amo. Mas eu adorava também, adorava não é a palavra que é blasfêmia, mas eu gostava muito da minha empresa de logística, gostava de lidar com os problemas. Nós escolhemos abrir mão, foi uma escolha, nós abrimos mão de propósito, obedecendo a voz de Deus para nos dedicar ao evangelho. Quero só que você entenda como é que é o nosso dia a dia de pastor, que não é diferente dos outros pastores. De novo, tem os vagabundos, safados? Tem, mas eu tô falando dos sérios. Você já assistiu algum filme que te deixou muito triste? Você já assistiu algum filme que mexeu com você? Vou dar um exemplo. Recentemente eu assisti O Menino no Pijama Listrado. Gente, aquele filme é de chorar o filme inteiro. Você chora o filme inteiro. Imagina, o meu cérebro ele tem dificuldade de entender que aquilo é uma história. Para mim é realidade. Ou quando você assiste um filme de terror.
Você não fica assustado? Qualquer barulhinho que dá, você não fica tenso? Porque para o seu cérebro é difícil de separar o que é verdade do que o que é ficção. Por que eu estou contando isso? Porque, gente, nós, pastores, ouvimos histórias tristes o dia inteiro. Eu não escuto uma história triste. Eu estou comparando com o filme porque você sai do cinema triste, chorando, você fica triste o dia inteiro. Agora imagina, eu ouço histórias todos os dias. Fui estuprada, fui abusado, me roubaram, sei lá, alguém se matou, não bati meu carro, tô doente com câncer terminal, descobri que minha mulher me traiu, e etc. Todos os dias. Todos os dias. Recentemente uma menina contou pra mim que ela foi sequestrada, a menina, e o pai pagou o resgate, e ela foi torturada e tal. Aí descobriram que quem sequestrou a menina foi o irmão do pai, que era o pastor dela. Aí essa menina vira pra mim e fala, não creio mais em Deus, não creio mais em pastores, não quero mais saber de igreja. Isso tudo vai somando. E aí, ao mesmo tempo que isso tudo vai somando, o pastor vai absorvendo o problema dos outros, ele também tem que cuidar dos deles. Ele também brigou com a mulher dele, ele também tá com problema para pagar o aluguel da casa dele, ele também tá com problema com o filho dele, que tá se envolvendo com pessoas erradas, ele também tá com problema com a filha dele, que tem 14 anos e já quer namorar um cara que não é da igreja, ele tá com problema porque tem gente que vai na igreja, e vai na igreja achando que tem que chegar lá e ser tratado como um rei, essa pessoa chega lá e fica falando mal do pastor e criando intriga, e aí o cara sabe que estão falando mal dele, e ele tem que ficar se defendendo, ele tem que tentar juntar ali as ovelhas que fica magoada, porque o pastor fez aniversário e não chamou ela. O pastor não pode sair. Se eu saio com alguém para comer pizza, o outro que não foi fica magoado. Ai, você saiu com ele, você é proselitista, você faz acepção de pessoas. O pastor não tem direito. Não tem direito nenhum. Quem escolhe ser pastor tem que ser publicano. Desculpa, quem é franciscano. Tem que fazer voto de pobreza. Pastor tem que fazer voto de pobreza. Porque se o pastor anda de carro bom, ele é bandido. Você quer ser pastor? Aos olhos do mundo? Então você tem que passar fome. Se você andar com roupa surrada, se você andar com carro velho e ferrado, e se você morar no barraco, aí sim você é pastor. Porque se você tiver uma condição boa, não, aí você rouba as ovelhas. Deus não pode honrar os profetas dele, não. O povo não pode honrar aquele que cuida deles, não pode, a gente não deve. Tem que colocar o pastor para andar de bicicleta. Aí ele é homem de Deus, quando ele anda de bicicleta. Gente, é tanto pensamento torto, tanto pensamento errado, e tanta falta de carinho, tanta falta de amor. Eu dei esse exemplo do filme do Menino do Pijama Listrado para você entender como é que funciona a cabeça de um pastor, gente. Ele assiste filmes tristes o dia inteiro, ele ouve filmes tristes o dia inteiro. Eu tenho um pastor que eu amo ouvir, que ele me discipulou mesmo sem ele me conhecer, o pastor Glênio Paranaguá, lá da Batista de Londrina. Eu amo aquele homem. Ele nem sabe que eu existo. E ele, um dia estava contando que ele levou um susto, porque assim, gente, eu recebo mensagem no WhatsApp o dia inteiro, descobre meu número, eu não sei como, áudios de 15 minutos, histórias, textos desse tamanho, eu vou abrir meu inbox, tem 80 inbox por dia, eu não estou reclamando, eu escolhi isso, foi o que Deus deu para mim, eu amo, mas é frustrante a gente não conseguir dar conta, para o pastor é frustrante. Você já pegou para fazer alguma coisa que você tem que parar na metade? E você fica com aquele sentimento, mas eu queria terminar. Você é desses? Eu sou assim. Eu, por exemplo, minha mãe me chamava para almoçar, se eu estava fazendo alguma coisa, eu tinha que terminar. Se eu não terminasse, eu não ia conseguir almoçar. Esse sentimento a gente tem. Quando eu pego, por exemplo, e vejo um monte de inbox, eu falo, meu Deus, eu quero responder. Só que você vai ver, é muito problema, e você não consegue dar conta, começa a dar tremedeira. Olha que louco, e isso eu tô falando de mim, que sou uma pessoa super bem resolvida emocionalmente, me julgo uma pessoa emocionalmente equilibrada, apesar de todo mundo ser desequilibrado, mas graças a Deus eu não tô passando nenhum problema grave, e mesmo assim eu fico aflito, eu fico pensando num pastor que tá com algum problema e ele não tem para quem contar, ele não tem para quem chorar. O pastor Grande tava me contando para mim não, contando no vídeo e eu absorvi, né, que ele chegou e aí ele tava lá recebendo gabinete pastoral e era um problema aí, uma mulher que matou os 2 filhos, depois vem a outra mulher, fica encapetada no gabinete dele, aí vem outro e conta que quer sair da igreja porque tá triste, como o irmão falou dele, aqueles mimimi de ovelha. Aí veio o quarto cara, ele contando, né, no vídeo, que ele tava angustiadíssimo, ele não aguentava mais problema. Cabeça dói, gente, cabeça dói, vocês não estão entendendo, a cabeça da gente dói.
De tanto ficar pensando, Senhor, o que eu vou falar para ele? Será que eu falei besteira? Senhor, qual texto eu dou? Pai, mas eu vou exortar, eu posso magoar, como que eu vou falar a verdade sem machucar? Senhor, mas eu não posso deixar de falar. Isso fica martelando, é uma cobrança nossa, de quem é pastor, é normal. Eu tô contando tudo isso para você ter misericórdia a partir de hoje do seu pastor. Misericórdia e menos cobrança. Mais misericórdia e menos cobrança. E o pastor disse que, o pastor Guilherme contando, que o quarto homem que chegou lá naquele dia, bateu na porta, ele falou, pois não, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, nada, não está acontecendo nada, eu só vim trazer uma Coca-Cola e uma goiabada para a gente comer junto e ter uma comunhão junto. Ele caiu no choro, porque o cara foi até ele, a gente está tão acostumado a receber só mensagem de problema, que quando o cara chegou para trazer para ele uma Coca-Cola com uma goiabada, que é uma mistura horrível, mas enfim, o carinho de levar, ele chegou lá e falou, não, pastor, eu não vim trazer problema não, eu só vim pra gente tomar aqui uma coca e comer uma goiabada junto. Ele caiu no choro. Por quê? Porque a gente não tá acostumado com isso. É cobrança, é você tem que ser o perfeito. Quando você faz alguma coisa, qualquer coisa que você faça, mas você não é o pastor? Nossa, isso porque você é pastor. Nossa, muito bom, hein, pastor? Benza a Deus, hein, pastor? Eu tava voltando do Rio com ele, voltando do Rio de Janeiro, e o guarda me parou. E o carro que eu comprei veio com um xenon, a caminhonete, né? Ela veio com xenon no farol de milha. Eu nunca vi, nunca me atentei, esqueci, de verdade. Eu sei que tá errado, mas eu nunca. Foi um erro meu, admito meu erro, nem percebi. Tanta coisa para pensar que eu não pensei em trocar o farol, esqueci. Aí o guarda me parou e falou: senhor, o seu farol é ilegal, vou ter que te multar. Eu falei, tudo bem, o que eu posso fazer? Tô errado, multo que eu vou trocar. Aí ele agora, estranho, né? O senhor ser pastor e andar ilegal. Eu falei, como assim, moço? Não, homem diz que é homem de Deus e anda com o carro tudo ilegal. Você entende? Olha só. Eu tenho uma vontade de ela falar assim, mas seu guarda, o senhor não faz nada de errado, o senhor é perfeito, o senhor é maravilhoso, então faz o seguinte, então larga o emprego de polícia e vira pastor então, porque eu não consigo ser perfeito, perdão, me perdoa. Ele, que zombaria desnecessária, sabe? Mas você não é homem de Deus e faz essas coisas? Então, gente, entenda, o seu pastor não é um super-homem. Ele é um homem que se cansa, ele é um homem que precisa de cuidado, ele precisa de um abraço. Seu pastor precisa de oração. Seu pastor precisa confessar pecados e tentações. Verdade, eu tenho muitas tentações, eu tenho muitos desejos errados, sabia? Olha que absurdo, eu tô te contando. Se você quiser não me ouvir mais, problema seu, não precisa mais me ouvir. Porque eu quero que você ouça a palavra de Deus e não o Dani. Porque o Dani é um ser humano. Apesar de eu ter nascido de novo, apesar do Espírito Santo habitar em mim, apesar de eu desejá-lo diariamente, constantemente, eu ainda tenho desejos errados. Olha que absurdo. Eu ainda sou infernizado por tentações, eu ainda sou infernizado por pensamentos que eu não queria ter. E como é que eu consigo não ser vencido por eles? Eu entrego a Deus e eu tenho amigos para quem eu confesso. Eu falo, cara, aconteceu isso. Eu pensei isso, me deu vontade disso, e a pessoa ora comigo. Gente, aprenda, quando você confessa, Tiago 5,16 diz, quando você confessa um ao outro, você é sarado. Você é sarado. Deixa eu achar aqui. É verdade o que você está falando. Tem pastor que acha que é superior, tá errado. Uma vez eu estava pregando para uma mulher e ela começou a ouvir, a mulher e o marido. E eu comecei a falar de Jesus para eles, e eles eram católicos. E o padre deles ligou para mim bravo. Falou assim, quem tá falando é Daniel Sade? Eu falei, sim, sou eu, pois não? Falou assim, aqui é o padre, não vou falar o nome porque não interessa, né? Aqui é o padre fulano. Eu falei, fale, meu amado, a paz. Ele falou assim, então, que história é essa que você está tentando converter as minhas ovelhas? Aí eu falei, padre, primeiro, meu amado, que de acordo com 1 Pedro, capítulo 5, o rebanho é do Senhor. A gente não é dono de ovelha. As ovelhas não são nós. E segundo, que eu não estou convertendo eles, eu estou ensinando a palavra de Deus para eles, a mesma que o Senhor diz crer. Enfim, não interessa o que aconteceu depois, mas olha a ideia dele, que é a ideia desse padre e de muitos pastores, de que eles são donos das ovelhas. A gente não é dono da ovelha. A gente foi colocado com uma função de cuidar da ovelha que é de Deus. Você entende? Então, lógico que tem responsabilidade dos pastores,
que são maus pastores, mas hoje eu quero falar com ovelhas, como se nós fôssemos ovelhas. Seu pastor não é um super-homem, ele é uma pessoa carente, ele é uma pessoa que precisa das suas orações, ele é uma pessoa que precisa do seu cuidado, ele é uma pessoa que precisa do seu amor, é uma pessoa que precisa da sua misericórdia. Se o seu pastor errar, você não tem que ser o primeiro a jogar pedra, você não tem que ser o primeiro a expor ele, você não tem que ser o primeiro a humilhar ele, porque ele não é melhor que você. Se o seu pastor ele erra, o que ele precisa é de um abraço, ele precisa, ó, eis-me aqui, tamo junto. Vou contar de mim. Antes de eu fazer vídeos, né? Antes de eu projetar, Deus me projetar na internet, enfim, sem soberba nenhuma, em nome de Jesus, eu já pregava na minha igreja. Só que nessa época que eu pregava, eu vivia um problema muito sério de uma vida dupla. Eu estava muito preso em coisas mundanas. Ao mesmo tempo que eu pregava, eu estava preso em coisas mundanas. Mas eu tinha uma imagem de ser o menino prodígio. Era o Daniel Saad, o menino prodígio que fala a Bíblia de cor. Isso foi um peso na minha vida, porque todo mundo olhava para mim como perfeitinho, todo mundo olhava para mim como o futuro Marco Feliciano, futuro Silas Malafaia. E eu vivia uma vida dupla. Eu fora da igreja eu era um demônio, velho. Só que aquilo, a Bíblia começou a me confrontar, Jesus começou a me confrontar, falou, Dani, você não é aquilo que você prega, Dani, você não vive aquilo que você ensina, Dani, você cobra que os outros sejam alguma coisa que você não é. E eu comecei a me ver preso, não conseguia sair, eu não conseguia sair. Não conseguia sair daquilo. E eu falei, meu Deus, quem vai me ajudar? Quem poderá me ajudar? Né? Quem será meu amigo Chapolin? E aí eu estava numa reunião de líderes da minha igreja, e eu não estou culpando eles, tá? Não estou culpando eles. Estou contando para uma coisa que, em nome de Jesus, não aconteça na sua vida. Você não permita que isso aconteça. E eu cheguei na reunião e eu falei assim, gente, estou com um problema. Estou com um amigo que ele prega, um menino ama a Deus. E eu era o mais novo da reunião. E isso faz uns 7 anos atrás, um pouquinho mais. E aí eu falei, eu tô com um problema, porque esse menino, ele prega, ele ama a Deus, mas ele tá preso com mulherada, gente. O que eu faço com ele? Eu não consigo aconselhar ele. Aí eu lembro que a palavra deles era, isso aí é falso pastor, Dani. Isso aí é um homem que não conheceu a Deus, não. É um cara que não nasceu de novo, não. Isso aí é do diabo, Dani. Isso aí vai ser ceifado logo. E eu segurei o choro, porque eu falei, gente, mas esse cara sou eu. Só que eu não podia falar, eu não podia perder meu cargo, né? Eu não podia perder o prestígio. Mas era eu, e eu conhecia Deus, sim, eu tinha nascido de novo, eu estava preso. Eu precisava de ajuda, eu precisava confessar com alguém, e ninguém pôde me ouvir, e aquilo foi se arrastando até os meus pecados virem à tona, explodir, e eu fui exposto para a igreja inteira. E aí a casa caiu. Às vezes, tudo que o pastor precisa é de alguém que sente e ouça sem ele ser massacrado. Porque ele não é uma pessoa melhor que as outras. Foi dado a ele, sim, como é que eu posso falar? Um fardo mais pesado, isso é verdade. Uma responsabilidade, a palavra é responsabilidade. Mas ele não é melhor que ninguém. E eu quero terminar falando sobre um tabu que está muito errado. Gente, para e analisa comigo. O primeiro ponto que eu falei foi sobre o pastor não é super-homem. E segundo que eu falei é que ele não é melhor que você. E o terceiro ponto que eu falei é ele precisa da sua ajuda, ele precisa do seu abraço. O quarto ponto que eu anotei aqui para falar com vocês hoje, para vocês ovelhas acordarem, nós somos crentes, nós cremos em Jesus, nós somos pessoas espirituais, sim, mas nós não deixamos de ser pessoas inteligentes. Romanos capítulo 12 diz que o culto ele é racional. O culto não é só emocional e espiritual, ele é racional também. Nós somos seres espirituais, emocionais e racionais. A ciência não contradiz Deus. A ciência, ela só comprova o que Deus disse. A ciência não... Porque tem gente que crê que a ciência está aqui para combater Deus. Tira isso da sua cabeça, esse pensamento de lutinha entre crente e ateu, tá errado. A ciência veio para comprovar o poder de Deus. Por que eu estou falando isso? Olha só como é que é a imagem do crente. Olha só o tabu que é pessoas crentes procurarem ajudas psicológicas. Se eu, Daniel Saad, sou pastor, conheço a palavra de Deus há muito tempo, sou velho de igreja. Tem gente que se descobrir, eu não vou, mas se descobrir que eu fosse para psicólogo ou tomasse algum remédio para a minha mente, as pessoas, alguns, para não dizer muitos, considerariam o quê? Que eu sou uma pessoa fraca de fé. Diz que é pastor e é fraco de fé e precisa ir no psicólogo. Como se ir no psicólogo fosse algo que crente não fizesse.
Você está entendendo? Olha a idiotice. Crente não pode tomar remédios psiquiátricos? Aonde foi que você leu uma estupidez dessa? Gente, nem toda depressão, nem toda pessoa deprimida, nem todo problema psicológico é emocional. Tem coisas que são causa de traumas e que o Senhor Jesus cura? Claro que sim. E tem coisas que eu digo mais, que só Jesus vai curar. Remédios não vão resolver? Claro que sim. Agora tem coisa que o Senhor também pode curar, mas tem coisa que você vai resolver buscando um remedinho, buscando um médico. Gente, às vezes é só uma falta de serotonina, às vezes é só falta de um neurotransmissor. Às vezes a pessoa não está produzindo corretamente o hormônio ou alguma substância química do cérebro. É só ela ir lá buscar ajuda e tomar e ela está resolvida. Mas não, é colocado pela igreja que uma pessoa que faz isso é uma pessoa fraca de fé, é uma pessoa endemoniada, está depressivo porque está endemoniado. Tem caso que é verdade? Tem. Mas nem todos, gente. E vou falar a verdade. Na verdade, a minoria é problema de demônio. A grande maioria é só largar a mão de ser preconceituoso e crentoloide e ir atrás do médico. Você tá achando que eu tô exagerando? Então, beleza. Se você tropeçar e cair e quebrar o seu braço. Você tropeçou, caiu e quebrou o seu braço. Aí o seu braço saiu do lugar. O seu osso tá torto. Você vai fazer o quê, meu filho? Você vai no ortopedista ou você vai orar pro seu osso voltar pro lugar? Se você falar para mim que você vai no ortopedista, então você é um hipócrita. Porque do mesmo jeito que você pode ir para um ortopedista, você também pode ir para um psiquiatra. São médicos do mesmo jeito. Agora, se você vira e fala para mim que é fraqueza de fé um pastor ter depressão e buscar ajuda psiquiátrica, então eu quero ver você quebrar o braço e você não ir no médico e você orar para Deus colocar o seu osso no lugar. Você tem coragem? Não, né? Então você larga a mão de ser preconceituoso. Não é tabu, não é um absurdo um pastor buscar ajuda psicológica no sentido, às vezes até na área da medicina, que eu digo de tomar remédio. Não está errado, não está errado. Isso não é um absurdo. A gente ora, a gente clama, a gente pede, mas às vezes Deus não quer curar. Ele tem os motivos dele e não cabe a mim. Já vi pessoas sendo curadas sobrenaturalmente na minha frente, Já vi gente sendo orar e o remédio resolvido? Também já, porque Deus também age através de remédio se ele quiser. Qual o problema? Vou te dar um exemplo. O livro de Lucas e o livro de Apocalipse, Lucas capítulo 17, 18, fala sobre o final dos tempos. Mateus capítulo 24 fala sobre o final dos tempos. Apocalipse fala sobre o final dos tempos. Agora, Mateus escreveu o capítulo 24 ouvindo de Jesus. Ele ouviu diretamente de Jesus. João teve uma revelação diretamente do Jesus. Foi mais profunda ainda do que Mateus. Então, João recebeu espiritualmente, ele teve uma visão. Mateus escreveu porque ele ouviu Jesus falar. Agora, Lucas não ouviu Jesus falar. Lucas, ele foi estudar, ele foi pesquisar, ele andou em Jerusalém, ele pegou testemunhas e ele escreveu o livro de Lucas baseado nos estudos dele. Você vai falar para mim que o livro de Lucas é menos espiritual do que o Apocalipse? Ou que Apocalipse e Mateus são melhores que o livro de Lucas, só porque o livro de Lucas foi feito com base em estudo? Então você tá achando que Deus não age na mente humana, você está sendo preconceituoso. Uma pessoa que estuda e forma um remédio e uma medicina que vem pela questão da ciência, perfeitamente capaz de ter sido a mão de Deus que guiou. Não tem o menor problema. Do mesmo jeito que o livro de Lucas foi a mão de Deus que guiou para ele escrever. E é um livro que faz parte da Bíblia e é inspirado por Deus. Então, gente, em primeiro lugar, seu pastor não é super-homem. Segundo, ele não é melhor do que você. Terceiro, ele é carente de amor e de cuidado, assim como você, ovelha, é. E quarto, não é pecado buscar ajuda psicológica. Não é pecado confessar. Não é pecado achar o irmão para confiar. Não é pecado, isso é necessidade. Todo crente tem que confessar com alguém. Todo crente pode sim ir para o médico buscar ajuda e que o Senhor vai agir. Quem que tá reclamando aqui, gente? Estou ouvindo dizer que tem alguém reclamando aqui. Não vi nada de errado. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Ame o pastor de vocês, cuide dele, abraça ele, dá um beijo nele, diz que ama ele. Estamos juntos, pastor. Manda uma mensagem para ele. Aproveita agora esse vídeo, manda uma mensagem agora pro seu pastor e fala: pastor, tamo junto, cara. Eu amo você. Sou grato a Deus por ter posto o Senhor para cuidar da minha vida. Sou grato a Deus por ele ter te colocado para me liderar. Respeito a sua liderança e confio que o Senhor vai falar contigo. Tamo junto. Manda uma mensagem de apoio para ele. É difícil, a gente não recebe, não. Agora, cobrança, paulada, reclamação. Uma atrás da outra.
Glória a Deus que a nossa firmeza está em Cristo Jesus, que é o nosso amigo verdadeiro, aquele que não nos abandona, né? Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Amo vocês, viu? Tamo junto. E que o Senhor abençoe. Meu nome é Daniel Sade, pastor Daniel Sade, para a glória de Deus, para cuidar das ovelhas que Ele puser na minha mão. Eis-me aqui, Senhor. Deus abençoe você, querido.